esportivas do mundo. Vamos mostrar na prática, então? Bora. Que tá no jeito aqui, Diegão? É só ele espelhar? Boa, tá ali no jeito. Mostra aí pra gente, o Breno. Como Olha é que aqui. funciona ali? Por exemplo, aqui a gente tá no Darwin, ó. Puxando aqui no menu, abrir o Darwin. O Darwin, ele já te fala aqui uma leve introdução. Ó. Evolua no mercado esportivo e seja mais eficiente com a sugestão de aposta do Darwin. Inteligência artificial da Robotip. Seção de apostas, que a gente tá agora. A gente tem aqui o time, né? Então, os times, quando não tem logo, quando é time muito underground, não vai ter logo, não tem problema. Te mostra a data, te mostra o horário, 12h30 ali, ao vivo. Então, estamos agora no jogo ao vivo. Te mostra a linha, tá? Que ele vai. Então, menos de 2,75 nesse caso. Odd de mercado, que é a odd da própria 365, que a gente puxa nesse caso específico, tá? Odd justa. Se eu tenho uma odd de mercado maior do que a odd justa, naturalmente eu vou ter o EV, ele te mostra ali quanto de EV que você tem e se tem EV. Se tem EV, como que você pode ver? Se tem EV positivo, tá verde. Ali você pode ver que o númerozinho tá verde. Se não tem, a gente vai logo para baixo, que você vai ver que é o mesmo jogo, Córdoba Woman, né? Córdoba feminino, mas ele te fala aqui, ó, que o menos tem valor e o mais não tem valor. Significa que todo jogo, a linha inversa vai ter valor? Não. A gente calcula o juice também em cima disso, né? Que é a margem da casa. Então, às vezes, você vai ter duas linhas sem valor. Entendeu? Você nunca vai ter duas linhas com valor. Mas, às vezes, você vai ter duas linhas sem valor. E o Darwin aponta isso também. E também não quer dizer também que vai dar green. Não, né? Então, exato, tem que entender isso que... Exato. Às vezes né? o cliente mais leigo que chega assim na plataforma fala assim... é isso só tá fazer. Exato. Significa que o verde vai dar green. Não é isso. Significa que tem valor. Eu sempre gosto de dar o exemplo de valor mais simples possível, cara. Você vai no supermercado toda semana, o leite tá a 4 conto, R$4. Você volta no supermercado na outra semana, o leite tá a 3,75. Exemplo, né? O leite ali, nesse caso, teria valor. Tá mais barato do que o preço usual. É exatamente isso. A odd aqui usual, que o sistema calculou, é 1,73. A odd tá maior. Ou seja, você tá pegando um preço melhor do que o preço usual. Ter valor é basicamente isso. Você está pegando um preço melhor do que o usual que tem no mercado. Tá? E aí você tem várias linhas. Aqui, por exemplo, no Darwin, você pode vir aqui e você vai ter o resultado daquelas bets. Tá? Ele te fala se ganhou, se perdeu, ali ele vai te falar tudo. Tá? Se reembolsou, né? Linhas de 0,0, para quem não sabe, são linhas asiáticas de reembolso. Né? E aqui você tem o filtro que eu te falei. Aqui ele te fala data, ele te fala mercado. Você pode filtrar por odd de mercado. Então, se você coloca aqui odd de mercado 1,8, por exemplo. Exemplo, 1,8. Ele só vai mostrar ali os jogos que tem odd de mercado 1,8. Tá? Então, aqui, ó, apostas. Na hora que eu volto para apostas, ele volta só para jogos que tem 1,8 ali de odd de mercado, tá? Que no caso é essa coluna aqui, né, do mercado. E esse símbolozinho aqui no meio é o quê? Esse símbolozinho é legal, que ele joga para gestão de banca de forma automática. Entendi. Aí ele joga lá, na hora que eu vou para gestão de banca, já tem lá a fileira do jogo bonitinha. Aí abre uma outra aba que aí você consegue. Isso, aqui ele não abre outra aba. Eu só vou para gestão de banca se eu precisar aqui. Entendi. Tá vendo ali, gestão de banca. Entendi. E ele joga para gestão de banca, que é o mesmo ícone que tá ali no menu, é o ícone que tá aqui no Darwin para a pessoa já identificar. Show. Entendeu? Então, clicou ali, ele vai lá para gestão de banca e mostra. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a jogos do dia que eu te falei que a gente formulou. Reformulou, no caso, né? Aí, jogos do dia. Hoje, em jogos do dia, eu consigo ver tanto ali em formato de lista, como se fosse, né, de fato, um flash score, um sofa score. Consigo ver os jogos de hoje que estão rolando. As odds que eu te falei, olha ali. Ele fala a movimentação da odd. Então, se a setinha tá para baixo, a odd, né, diminuiu. Se a setinha tá para cima, a odd aumentou. Mas essa odd, ela é a odd atual ou não? Você pode colocar tanto a odd pré quanto ao vivo. Entendi. Entendeu? Então, aqui, ó, na engrenagem aqui em cima, eu consigo colocar, exibir últimos eventos importantes. Esses eventos importantes são o quê? Ele vai te falar, partidas estão com movimentação ofensiva, partidas estão com 2 chutes nos últimos 5 minutos do favorito. Ele te fala eventos que estão acontecendo em todos os jogos do mundo. Se você habilitar, ele vai aqui, ó. Ele vai te notificar aqui, ó, eventos importantes, tá vendo? Já mudou a tela. Esse evento importante, ele fala aí, ó, o time visitante está chegando constantemente para a adversária. Se eu mudo a setinha, o time visitante está chegando. Então, tem esse evento. Tem evento de afim do jogo. O time da casa fez 2 chutes nos últimos 5 minutos. Isso é a aba de ao vivo. Eu consigo deixar do jeito que eu quero a minha aba de ao vivo, entendeu? Exibir, eu estou exibindo. Se eu coloco notificar, esse abaixo aqui, se aparecer um novo evento importante, ele vai aparecer onde está aquele chatzinho ali. Ele já vai dar o pop-up para mim dos eventos importantes, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu não gosto de receber esse pop-up. Eu desativo, entendeu? Mas o pessoal, muita gente usa. Ele já ativa ali. Abrir gráfico na vista compacta, o que é isso? Abrir gráfico de pressão. Se eu jogo para a vista compacta, ele abre o gráfico. Deixa eu puxar um jogo aqui só para você entender.
Se eu clico no jogo, ele vai para a aba do jogo específico. Ele tem ali placar, ele tem ali a race do time, embaixo ali do nome do time. Ele tem as odds, casa, empate, visitante e a probabilidade da odd. Então ali ele me passa a odd inicial 1,67 do time da casa. O time da casa já está ganhando de 2-0, então a odd agora do time é 1,04. Ou seja, o time começou com uma probabilidade de 60% de ganhar. Agora, como já está 2-0, 34 minutos de jogo, ele já está com a probabilidade de 96% de chance de vitória. Entendeu? Significa que vai ganhar? Não. É a odd. É só aquilo que a gente conversou mais cedo. É a conversão da odd. Muita gente não sabe que 1,04 representa 96% de chance de probabilidade daquele evento. Qual evento? Nesse caso, a vitória do time da casa. Entendeu? A gente está falando isso para todo o mercado, né? Para quem é mais leigo. Se tiver um over HT a 1,04, 96% de probabilidade de acontecer aquele over HT. Entendeu? Mas muita gente às vezes não sabe o que é essa conversão. A gente tem também essa conversão na Robotip. Eu tenho aqui evento de ao vivo, igual eu estou te mostrando ali. Eu tenho pré-jogo, tá? Então eu consigo ver no pré-jogo aqui, geral, a quantidade de jogos que eu quero analisar. Então isso é muito legal porque eu consigo manipular. Isso aqui, por exemplo, ó, aqui tá 10. Ali na tela tá 10. Se eu jogo aqui, por exemplo, vamos tirar aqui e colocar 5, tá? Ele já joga para mim, tá vendo ali, ó, aqui embaixo mudou para 5 jogos, aqui no inferior direito. Eu posso colocar casa, então eu tô pegando o Havor ali, nem sei como é que pronuncia aquele time da casa ali, mas tô pegando o desempenho dele jogando como mandante nos últimos 5 jogos. Entendeu? E se eu vou pro lado aqui, eu tenho o time de fora como fora. Eu posso colocar o mando de campo que eu quiser. Fora, casa. E aqui o mais legal, eu consigo ver porcentagem de vitórias, porcentagem de empates, porcentagem de derrotas, um x2 clássico. Primeiro a marcar. Isso para back é sensacional, uma estratégia. Você vai manter, aliás, um back favorito ou não, a depender dessas estatísticas. Pontos por jogo, ele mostra também o pontos por jogo. Média de chutes no alvo. Essa é a seção de geral que a gente tem aqui. O pontos por jogo seria quantos pontos o time faz? Tipo assim, quantos pontos o time fez nos últimos 5 jogos jogando em casa. Entendi. Média de 1,60, bacana. O time fez quase 2 pontos por jogo nos últimos 5 jogos. A gente vê ele que claramente ele começou por um odd 1,67, não é à toa. É um time que em casa é forte. A gente pode até ver aqui, voltando para a seção de geral, é um time que em casa empatou 60 e ganhou 40. Não é tão forte assim, mas ele não perdeu nenhuma em casa. Nos últimos 5 jogos a gente pode ver ali, ó. Ganhou 40, empatou 60, não perdeu nenhuma. O outro time é um time que até ganhou, chegou a ganhar, por exemplo, 40 ali seriam 2 jogos, né? Mas perdeu 2 jogos fora de casa e empatou 1. Ou seja, é um time inconsistente fora de casa. A gente tem a seção de gols, que tem muita informação. Gols marcados, gols sofridos, ambas marcam. Tempo do primeiro gol, médio, né? O tempo do primeiro gol médio. Diferença de gols. Eu pego gols marcados e sofridos, a relação disso, ele passa, ou seja, se o time tem uma relação positiva, marca mais do que sofre. Se o time tem uma relação negativa, sofre mais do que marca. Entendeu? Chutes no alvo até o gol, total de chutes, a linha que eu te falei mais cedo, ele tem todas as linhas. Então, quantas vezes o time da casa, jogando em casa, chegou a marcar o 0,5, cumpriu essa linha? 80% das vezes. Então, em 4 jogos dos últimos 5, ele marcou pelo menos um gol. E o time visitante marcou 60% das vezes, ou seja, em 3 jogos. E aqui a gente abaixa, tem gols sofridos também. Tá vendo? Gols sofridos em casa, nos últimos 5 jogos, gols sofridos 0,5, o time sofreu 40%, ou seja, 2 jogos ele sofreu pelo menos um gol, né? Mas a linha de 1,5 ele não chegou a sofrer nenhum, 0%. Enquanto o time visitante chegou a sofrer 2 gols, né? Mais 1,5 nos últimos 2 jogos. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então a gente tem essas linhas, o tempo, tá? A gente tem aqui o tempo de quanto que marcou, quando, né? Que marcou dos 25 ao 30, de 5 em 5 minutos, a gente tem essa linha. A gente tem a faixa de escanteios aqui. Então eu estou na seção de gols, eu posso vir para a seção de escanteio. Na seção de escanteio eu tenho de novo marcado e sofrido. Aí uma estratégia que eu gosto muito de usar, que eu até já fiz vídeo com o pessoal também sobre isso, é o canto comparativo. Canto comparativo, o time que tem mais escanteio ganha, né? O time que eu marco lá a opção. Então aqui quando eu tenho, esse exemplo ficou perfeito aqui, eu peguei sem querer, mas ficou perfeito. Quando eu tenho um time que marca mais, jogando em casa, marca mais do que sofre, igual ali esse time, ó. Marca 5,60, sofre 1,20. E eu tenho a relação inversa do outro lado do visitante. Ele sofre mais do que marca. O time sofre 5,67, marcou 3. Esse é um exemplo bacana para a gente ver aqui de canto comparativo. Ou seja, eu tenho uma tendência que o time da casa tenha mais escanteios. A gente pode conferir se tem aqui no ao vivo, tá? Aqui, eu venho aqui. O time da casa tem 4 escanteios, o outro tem 0. A gente está fazendo ao vivo, a gente não fez nada, a gente não falou nada aqui dessa partida. Confirma já entendeu? O dado, a tendência, né? Entendeu? A gente não fez nada disso aqui antes do podcast, mas os dados se confirmam, entendeu? O time da casa aqui tem 4 escanteios, o outro time, por enquanto, né, a partida não acabou, mas por enquanto tem 0. Eu mandei exatamente essa tip ontem pro pessoal lá no jogo do Leverkusen e do Milan.
Leverkusen estava com uma média de 9 cantos marcados e 3 sofridos. E um ou 3 sofridos, um trem assim, muito baixo. E o Milan estava com uma média de sofridos de 6 e marcado de 3. Canto comparativo a 1,40 e poucos do Leverkusen, na minha opinião. Tinha valor essa odd, apesar de ser 1,40, né, pessoal? Tem preconceito com odd mais baixa, mas bateu assim, de sobra esse canto, né? No final o Milan ainda apertou, bateu por 6-4, 5-4, mas foi assim, foi bem tranquilo a análise em si, sabe? E bateu justamente confirmando o que a gente falou aqui. Mostra pra gente ali, o Breno, a questão das chips pré-live, pra galera dar uma olhada também. Claro, as chips de pré, elas vão depender do bot, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um bot de... Exemplo, eu fiz esse aí de teste, tá? Ele me mostra aqui o teste. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Laser 1. Eu fiz um bot, né? Que eu coloquei os parâmetros ali, independente do parâmetro, tá? Mas fiz um parâmetro só com pré-live. Ele vem para mim aqui na seção de... Abrindo o menu aqui, de chips de pré-live. Ele vem aqui, ó. Deixa eu voltar. Ele vem para a seção de chips de pré-live. Então, o bot que eu faço só com parâmetro de pré-live, ele vai para a seção de chips de pré-live. Mercado de robôs também, isso aqui é muito, muito legal. Foi uma coisa que a gente fez no ano passado. Esse mercado de robôs aqui é muito foda, porque eu consigo alugar um robô de um cliente. Só que, além disso, né, a gente sabe que existe, né, o que a gente estava falando, de pessoas que têm má fé, pilantras no mercado. O que acontece nesse mercado aqui? Eu consigo conferir o resultado do bot, resultado real daquele bot. Quando o cliente coloca no mercado, ele se compromete a marcar um termozinho lá, que as chips registradas aqui, ele não pode editar. Então, as chips que vêm aqui para essa gestão de banca, que é o mesmo gráfico da gestão de banca, são chips reais daquele bot que foram enviadas por aquele bot. Então, aqui eu tenho a data do primeiro envio, né? Ali, ó, 13/8 até 15/9. É um bot que tem mais de 4.000 entradas já, 4.571 para ser mais exato, entre, né, 2.110 greens, 2.461 heads. Aí o cara que não tem muita experiência vai falar assim, putz, mas tem mais head do que green. Mas não importa, porque a odd média operada pelo bot é 2,40. É uma odd média muito esticada, mesmo para uma assertividade de 46%. Então o bot, olha só, a melhor sequência que ele teve 20% de lucro. A pior sequência que ele teve, que também teve, né, a gente não mascara isso aqui, ele teve 14% de prejuízo. É um bot que a pessoa pode alugar por R$19,90 por mês. Então, mais uma vez, afirmando aquilo que eu falei no início, a Robotip está sempre comprometida a pegar o cara que, às vezes, não tem conhecimento. Entendeu? Não tem conhecimento ou não tem tempo, né? Vem cá, pega o plano anual, aluga um bot ali, o dono do bot ganha 90% do valor do bot. Então, a gente ainda consegue monetizar o dono do bot, né? A gente não pega essa receita desse bot, pega 10% pela estrutura, mas assim, mínimo. O cara consegue monetizar, mesmo às vezes sem apostar. Mas ele é bom em criação do bot, ele coloca um bot no mercado. Entendi. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou um cara que eu manjo de bot, eu contrato a plataforma, cria o seu bot e coloca para alugar. Entendi. E você consegue monetizar em cima disso. E aí outras pessoas podem alugar? Pode, outras pessoas normal? Todas as pessoas que tem que ser cliente da Robotip para alugar, porque esse mercado está presente na Robotip, né, dentro, mas você consegue alugar. Entendeu? Todos esses bots você consegue alugar. E aí, por exemplo, se eu sou o dono do bot, eu posso vender esse bot avulso também, por exemplo? Pode. Assim, não é o ideal, porque às vezes vender o bot avulso não vai ter tanto lucro. Mas eu posso vender ele dentro da Robotip? Falar assim, ó, mandar meu... Vender mesmo, né? Não, esse aqui é o seguinte. Esse aqui é o aluguel, o que é que acontece? A gente protege o dono dos parâmetros, tá? Protege, na verdade, os parâmetros para a pessoa que vai alugar. Entendi. Então, a pessoa, quando aluga, ela recebe só o alerta. Ela não recebe os parâmetros daquele bot. Entendi. Entendeu? Por isso que é chamado aluguel. Todo mês ela vai ter uma recorrência ali de pagar o dono, e o dono vai ter a segurança da recorrência, mas o dono também vai ter a segurança de que os parâmetros dele, por exemplo, esse bot aqui fez 500% de lucro. Não acredito que o cara que está alugando aqui não queira passar os parâmetros. Essa, pelo menos, foi sempre a nossa ideia de não passar os parâmetros. Na verdade, não foi assim. Não foi nenhuma coisa que a gente entrou com essa ideia no mercado de não passar os parâmetros. Foi uma coisa requisitada pela galera. Eu vou colocar, mas eu não quero que os parâmetros estejam à vista. Mas é justo, né? Mais muito que justo, né? O cara tá pegando um bot ali, cara, que ele sabe que é consistente. Olha o gráfico desse bot aqui. Ele tá pegando por 20 conto mês. Tipo, é ridículo de barato. O cara tá monetizando. Ou seja, todo mundo ganha. O cliente que aluga, o cara que coloca e a gente que ganha um cliente aí a mais, né? Por estar alugando o bot. Muito bom, muito bom. É um ecossistema muito saudável. Nesse também eu tenho filtros. Eu consigo ordenar aqui por destaques, consigo ordenar por resultado. Então, eu quero ver aqui o melhor de lucro. Eu não quero ver o melhor porque a gente tem um algoritmo, né, que faz ali, ele compila algumas coisas e vira o destaques. Eu quero ordenar por lucro, o cliente não quer ordenar por destaques. Beleza, ele vai te mostrar ali desde o melhor lucro até o pior.
Aqui, ó, esse bot que eu acabei de mostrar estava em segundo. Só que tinha um antes dele com 600% de lucro. Entendeu? Esse bot de 600% de lucro é um bot de undercantos. Olha aí o gráfico desse bot. E tem como eu selecionar por mercado? Tem como selecionar por mercado. Olha aqui, ó. Pegando aqui, ó, filtrar por todos, ele te mostra por mercado. Olha aqui, ó. PTTS, que ambas marcam, né? Back casa, empate. A gente tem live e pré-live, tá? Deixa eu até puxar aqui um bot que eu gosto bastante, cara, de pré-live de undergoals. Aqui, ó. Pera aí. E aí a pessoa, vamos supor, alugou, ela recebe um alerta. Recebe o mesmo alerta que o dono. Exatamente o mesmo alerta que o dono. Mas aí recebe... de que forma esse alerta? É o quê? Recebe no Telegram. No Telegram? No Telegram, o mesmo alerta aqui, ó. Esse aqui. Gosto muito desse bot, ó. Até já assinei ele uma época, ó. O bot tem 121% de lucro. Uma odd média ali que a gente pode ver 1,90. E ele te fala ali a contagem por dia, ó. Manda 8 entradas por dia, só que pré-live. Entendeu? Então, o cara que seguir esse bot tá mais que bem. Por quê? Porque tá pegando pré-live. Uma janela de tempo maior. Uma janela de tempo para pegar. Então, a gente tem pré-live, a gente tem live. A gente tem o mercado que o cara quiser. O mercado também... Você perguntou dos queridinhos, né? Assim, Backtest, Mercado e Darwin hoje estão nos meus queridinhos da Robotip, porque o mercado é uma solução muito completa. Né? Assim, possivelmente uma das mais completas que a gente tem, justamente por não ter o operacional do Backtest. Lá dentro, o trabalho que o cliente vai ter é de garimpo. Né? E que nem é trabalho, porque eu também tenho vídeos que eu aconselho alguns bots ali. Né? Claro, falando sobre essa questão de odd, pré-live e tal. Mas ali o cara clicou, é cliente da Robotip, clicou em assinar, pronto. Ele já vai estar ali, ó, nome do robô, mercado, preço. Clicou em assinar, não vou botar aqui também os dados ali. Ele vai mostrar os dados do cara ali. E a gente ainda tem a questão da facilidade de pagamento, que a gente pode salvar os dados de pagamentos não sensíveis da pessoa. Então, ele alugou um, quer alugar outro depois, no segundo bot que ele alugar, ou na outra assinatura que ele fizer qualquer coisa da Robotip, tá lá salvo em um clique, ele já assina. Mostra pra gente aí, se você puder, como que a galera que gosta de criar os bots, como é que ela faz? Claro, essa parte é bem legal também, que a gente atualizou também essa questão do bot. Eu venho aqui no menu, tá? Robô de alertas. Robô de alertas, a primeira coisa que a gente mudou, que a gente não tinha naquela que a gente vê aqui. Hoje a gente tem robôs prontos, tá? Ah, é? Então, plano anual, a gente tem 12 robôs prontos. São eles os robôs vencedores. O que são esses robôs vencedores? A gente fez uma copa. Eu até comentei com você na época, né? A gente fez uma copa de robôs. Ficou muito legal o formato e tal. Utilizando essa gestão de banca não editável. Então, os robôs que foram vencedores, de fato, são robôs bons. Né? E a gente disponibilizou pós-copa os robôs que foram os 4 primeiros colocados da Copa Robotip. Então, tem o primeiro colocado, que é o empate. O Undergo, segundo e terceiro colocado. E o Under Escanteios, né? Até para comprovar, pessoal, que Under realmente dá muito dinheiro, né? Então, assim, a gente colocou esses bots vencedores. Esses são bots de fato que quando ele chega a ser beta, né? É a tip. Eles são bot tips. E temos os indicadores, que são também queridinhos aí do pessoal, que ele te indica um cenário para acontecer tal coisa. Então, pegando o primeiro aqui, indicador back casa, vitória do time da casa. Ele chega no Telegram, ele puxa ali uma probabilidade de acontecer tal evento. Entendeu? Então, probabilidade de vitória do time da casa, probabilidade de over um gol e meio, probabilidade de canto HT, probabilidade de gol no FT, probabilidade de gol no HT, probabilidade de partida movimentada HT, FT. Esses aqui são os 2 queridinhos da galera. E super favorito perdendo. Então, probabilidade de gols também. Aquele primeiro lá que você mostrou de empate, ele tá em primeiro lugar por causa da odd? Ele tá em primeiro lugar por causa do lucro. Na Robotip, deixa eu te mostrar aqui, ó, puxar do mercado. Do mercado não, do torneio. Aqui é sábado de torneios, a gente não fez outro depois. Porque é muito bom, né? Você pôr um mercado de empate, que é uma odd maior. Uma odd alta. Ser o primeiro colocado. Exato, é interessante, aqui, né? Ó, o retorno foi o bot do Wellington, empate. O retorno, na época a gente fez de dia 10 aqui, ó. Dia 10 do 7, a data ali até 31 do 7 de 23, lá em cima. O bot, nesse período de 3 semanas, o bot teve 51% de lucro de entradas registradas. Tá? Então, foram 726 entradas, um bot que voluma muito. Um ROI de 7%, absurdo esse bot. Assertividade de 32%, assertividade, né, pro pessoal que está muito acostumado com COD 1.6, 1.4, pessoal do mercado no geral, horroriza com essa assertividade, assusta, né, com essa assertividade, porque é uma assertividade baixa, mas é uma odd média muito alta. Né? Muito alta, sim. Uma odd média relativamente alta, 3,33. que é de 3,33%. Então, né, mais uma questão aí que para o pessoal que está assistindo, a relação odd média e assertividade, ela anda junto. Né? A gente não adianta ter um bot com assertividade de 90% se eu tenho uma odd média de 1,05.
né? E assim, não adianta também ter um bot de odd média 30%, se eu tenho um odd média 1,6%. Né? Eu preciso que elas caminhem juntas para eu ter justamente um bot lucrativo, entendeu? E às vezes algumas pessoas vão duvidar, né, justamente dessa relação, mas é só fazer a matemática no papel, ela não erra. E essa questão de volume foi em quanto tempo? Essa aí foi 3 semanas. 3 semanas? É muito volume. Esse bot voluma muito. É por isso que a gente disponibilizou mais, porque o cara tem a opção de utilizar. A gente disponibilizou esse aí do Wellington, na época foi esse gráfico aí. A gente disponibilizou o bot do Jorge Louco. Ah, é importante eu citar que também, todo esse pessoal aí a gente deu em cash mesmo pra galera, não foi em banca. A gente deu R$1.500 pro Wellington, na época no Pix, 1.000 pro Jorge Louco e 500 pro terceiro colocado. E o quarto colocado ganhou 6 meses de acesso ao backtest. Entendeu? Então, assim, a gente premiou em dinheiro o pessoal mesmo, recompensando. Né? O pessoal que disponibilizou os bots estavam nos termos, obviamente, do torneio. Quando entrasse, a gente já tinha em mente que a gente ia disponibilizar os bots depois que acabasse o torneio. Muito bom. Entendeu? Muito e aqui a gente tem 2 bots de Under HT na mesma linha que eu te falei lá no início do meu bot validado. Inclusive, o cara que ganhou esse terceiro colocado, não foi o Jorge, o Eric, me chamou falando que se inspirou no bot. Então, reafirmando aquilo que eu te falei, tá lá o conteúdo. Entendeu? O pessoal é só ver e aplicar que vai ter lucro. Comprovadamente tem lucro. E eu faço um relatório desses bots mensalmente e assim, é assustador o que esses bots têm de consistente. Deu do empate, já deu uma oscilada, né, para baixo, depois voltou, mas assim, esses de under, esse do Eric aqui é animal, esse de under escanteio e esses aqui de under goal são absurdos também. Porque é aquilo que a gente, mais uma vez afirmando, quando tem padrão, cara. Ele vai perdurar, mesmo que às vezes a odd piore um pouco, ele vai perdurar, entendeu? O padrão, assim, ainda mais pegando essa relação de tempo e odd, é difícil dele, do nada, ele dar uma quebrada assim muito grande. E o importante, galera, é o seguinte, que o Breno tá mostrando aqui, que, assim, a galera acha que, tipo assim, vai ser uma curva crescente, mas não, tem ali as questões que... A oscilação normal. Isso, exatamente. Normal. Então, para vocês verem que existe uma seriedade na transparência aqui em mostrar que vai ter picos ali ruins, mas automaticamente, se você pegar no longo prazo, que nem aqui, ó, setembro de 2023... Isso. O dia esse aí foi 10 de né? agosto, né? Até 31 de agosto. Isso, agosto, né? Até 31. Então, estamos falando aí de 21 dias. Isso, exato. Então... Mesmo oscilando, ele conseguiu ter uma consistência muito boa. E, cara, 21 dias, por mais que você seja o cara mais imediatista do mundo, você consegue ter uma lucratividade. 32% de retorno nesses 21 dias. Um ROI de 3% é muito absurdo. Em 20 dias é absurdo mesmo. E aí, absurdo. É justamente essa tecnologia que a gente levou na época pro torneio, a gente levou para o mercado de gestão de banca não editável, ressaltando a transparência da ferramenta, entendeu? Então, a gente levou isso para o mercado e essa tecnologia do torneio é exatamente a tecnologia que a gente usa aqui na gestão de banca dos bots do mercado. O cara abre o resultado, ele consegue ver. Aqui tá espremidinho porque tem muita entrada já, entendeu? Mas quando tá no PC fica maior. Ele consegue ver tudo. Isso aqui é o que ele consegue ver no backtest também. Resultado, contagem, meses, contagem... Tipo, olha o detalhamento de informação que tem pro cara adequar a rotina dele, o que eu falo nos meus vídeos quando eu apresento os bots. Cara, você tem tempo? Beleza. Pega um bot que voluma mais para você volumar mais com o lucro dele, né? Para você acompanhar melhor o lucro dele. Você não tem tempo? Pega um bot pré-live que voluma menos. Igual a gente filtrou aqui ao vivo, né? Colocou o bola fora lá, under 3. Bot que voluma 8 por dia, pré-live. O cara consegue fazer ele tranquilo, chega para ele o alerta. Você consegue ter o backtest do robô, né? É todo, né? Você consegue, na verdade, você consegue ter o backtest, é o que a galera ainda suspeita, né? Do passado, aqueles dados simulados. Isso aqui você tem o dado real do bot. Isso aqui não é um backtest, isso aqui é gestão de banca. Entendeu? Então, o cara ali tem real, ali todos os resultados, né? Olha só, bot com 200%. E o mais legal é que você pode montar uma carteira de bots. Você não precisa ficar limitado ali vou alugar um bot. Você não precisa ficar limitado no bot. A gente tem hoje clientes que tem mais de 10 bots em carteira. Então você deixa lá os bots. E quando a gente estava com a automação, né, que agora pausou devido à troca de servidores, deixava os bots rodando automaticamente. Quando voltar a automação, que possivelmente vai ser daqui a uns 2 meses, não tem ainda certeza da volta, mas quando voltar, vai voltar, a gente volta com o que a gente tinha de funcionalidade no mês passado, que era o mercado automatizado. O cliente alugava o bot e ele jogava para a exchange para fazer automaticamente a mesma entrada que ele fez no dono. Muito bom, sensacional. Então, assim, sensacional sempre mesmo. criando comodidade aí pro cliente de fato conseguir lucrar no mercado. Muito bom. Qual outra funcionalidade aí que você pode colocar em destaque pra gente? Cara, a gente tem o backtest. Deixa eu mostrar um relatório pro pessoal entender. A gente tá falando tanto de backtest, mas não mostrou, né?
E aí eu posso mostrar um gráfico, mas você vai ver, né? O pessoal vai ver que é a mesma questão aí do... Deixa eu pegar aqui, ó. Um under aqui, ó. Só para o pessoal entender mesmo. Eu abro o backtest, ele me mostra aqui, ó. Por exemplo, essa foi uma ideia que eu tive que não foi tão boa. Olha só. Eu coloquei o nome de um trader do André Sauer. Queria testar uma hipótese que eu tive vendo um vídeo dele. Falei, putz, deixa eu testar isso aqui. No mercado de undergo limite, né? Uma estratégia que o Sauer faz, que ele faz cash out de 60 minutos. Ele pega ele 60 até os 70, se eu não me engano. Faz o cash, depois de pegar uma valorização do undergo rápida. Só que aqui não tem como testar cash. Né? Então eu queria testar a Panther como seria isso. Foi lucrativo, mas foi pouco. Então ele me mostra ali toda a descida. Depois ele me mostra o mês a mês. Olha ali, ó. Mês novembro de 2021, lucros 2,7, contagem, 20 jogos naquele mês. Mês 12 do 21, ele teve 18% de prejuízo. Me mostra o mês a mês, a contagem, o mês, o lucro ou prejuízo, né? Prejuízo em vermelho, e a contagem daquele mês. E aí, né, se for lucro, é verdinho. Abrir parâmetros, eu vou lá pro bot, volto pro meu bot, pros parâmetros do meu bot, bem simples também. E aqui ele me mostra todas aquelas métricas que a gente acabou de ver no mercado também, que se conversa muito na ferramenta, a gente quis deixar padrão para o cara não confundir, né, de área para área. Stake, né, 1%, quanto que foi feito por entrada, lucro por operação, ROI, retorno sobre investimento, Good Run. A Good Run é muito legal, o Good Run e Bad Run, porque ele mostra em três setores diferentes. Contagem, quantas entradas foram a Good Run, quanto de porcento foi o lucro em porcentagem, né? A data que durou a Good Run. E ele faz isso também para Bad Run. Qual foi a pior Bad Run em contagem, em perda em porcentagem e a data de AT. E a contagem total daquele bot, Green Hedge Reembolso. Essa não é uma linha de reembolso, então só tem Green Hedge, né? Contagem por mês, contagem por dia, meses recolhidos. Olha só, 34 meses recolhidos, eu fiz isso aqui em 2 minutos. Esse relatório gerou, entendeu? Você teria que perder 34 meses para ver um resultado negativo. Não é negativo assim, pouco positivo, mas assim... Quase 3 anos. Quase 3 anos. Uma questão que você fala no final, você fala assim, não vou seguir porque não deu um resultado bacana. Tipo, não tem sentido não ter isso aqui para testar. Entendeu? É muito perda de tempo. E assim, assertividade 33%, odd média, né, o que a gente falou agora. Drawdown, a diferença do maior valorização que ele teve para pior. Então, quase uma banca e meia quebrada nessa desvalorização. P-valor, que eu te falei, ó, a estratégia não tem sentido nenhum. Quase 100%. Quanto maior, pior. A gente deixa um número até o pessoal clicando na interrogação ali, ó. Medida estatística de sorte. Ideal menor que 5. Caraca. Entendeu? Então, assim, se eu tô perto de 90, né? Se eu tô perto de 100, na verdade, quer dizer que não tem sentido nenhum eu continuar com aquilo. E eu posso colocar uma taxa de comissão, se eu quiser também, se eu tiver atuando em exchange. Minha exchange tem 5,6, igual a Betfair. Minha exchange tem 6,5, tem 2,8. Eu boto lá a taxa de comissão, ele já recalcula tudo na mesma hora ali, colocando com a taxa de comissão. E aqui, as ligas. Ligas que performaram bem nessa estratégia, tá? A gente teve a Championship, que foi super bem. E a gente vai rolando lá para baixo. A gente teve ligas que... Deixa eu rolar até lá para baixo. Já vai começar aqui, ó. Ligas que tiveram prejuízo. Às vezes um jogo, 1%, ou seja, teve um jogo na liga, né? Mas a gente consegue ver ligas que às vezes tiveram ali, ó. Voltando aqui, a gente teve ligas que tiveram mais de 20 jogos. Ali, ó. 116 jogos nos amistosos. Não foram bem. Turquia, sub-19. 22 jogos. Não foi bem. Então a gente consegue ver padrão por liga também. Vou operar naquela liga, não vou operar naquela liga. Ele mostra isso também aqui no backtest. Muito bom, muito bom. Então é bem completo, né? É um sistema de fato. Cara, isso aí é 147 meses. Quanto tempo você teria gastado, né? A gente mostrou ali 34 meses. Quanto você de fato não teria gastado para testar isso na prática? Entendeu? Com certeza, mais de R$150 em 3 anos. Para testar uma estratégia. A gente está falando de sistema que custa 147. Você tem tudo isso que eu acabei de mostrar para você aí, mais o backtest aí para testar. Sensacional, entendeu? Muito bom mesmo. Então é bem completo, assim, a gente tem muita coisa e vai entrar aquilo que eu te falei agora do NEO, né? Que vai ser a nossa inteligência artificial de prognóstico. Como é que funciona? Conta pra gente. Cara, o NEO é muito simples, não tem como eu mostrar agora aqui, porque ele não está no menu ainda. Tá. Mas é muito básico. A premissa é ser igual Darwin de uso, básico mesmo. A pessoa vai clicar o nome ali clicar ou digitar o nome do time. Então, o mesmo exemplo que eu te dei mais cedo. A gente vai jogar Chelsea e Real Madrid amanhã. Tá? Independente do dia. Mas assim, a pessoa digita Chelsea ou clica no botãozinho do Chelsea lá que vai ter. Ele passa ali os dados, tipo assim, Chelsea. Depois ele passa assim, ó. Estatística de gol, estatística de média de canto. Tudo aquilo que eu te mostrei mais cedo no aba de pré-live. Ele mostra em formatinho de texto, mastigado para a pessoa. Passa ali fraquezas e forças dos dois times.
tá? De acordo com o que a nossa base de dados alimentou a inteligência artificial. E no final ele ainda te fala assim, tendência de vitória do Real Madrid porque XYZ, tendência de ambas marcas porque XYZ. Ele te passa todo detalhamento e ainda a bet no final. Se você vai fazer ou não, enfim, é do próprio cliente. Mas ele te passa uma coisa, uma análise, às vezes você faria, mesmo se você fizer rápido, tá? Você faria em 5, 10 minutos, assim, botando uma análise bem feita, 10 minutos no mínimo, né? Você sabe, né? Vídeo de palpite, no mínimo, assim, para analisar um jogo, 10, 15 minutos, ele te passa ali em segundos, aquela análise, entendeu? O que você vai fazer com a análise, depois você resolve, mas ele te passa a análise pronta e mastigada. E tem previsão de quando vai... Tem previsão, possivelmente lançamento semana que vem. A gente está falando de hoje, a gente está gravando dia 2, muito possivelmente final da semana que vem, dia 9 ou 10 ali, a gente está lançando o Neo. Então, provavelmente vai ser na época que for pro ar. Exatamente. Então já vai estar ali no caminho da lançamento, né? Do lançamento dessa inteligência artificial nova, né? Que você já fala, já tem uma, né? Que é o Darwin. E agora complemento aí. E a ideia é o quê? Que ser muito melhor que o Darwin? Cara, é diferente. É diferente? É diferente. A premissa é... O Darwin, ele é a chip pronta. O Neo, ele passa a análise. Então, a ideia é diferente. O Neo vai te passar ali todo o embasamento do jogo. O Darwin, ele fala assim, filho, toma essa bet aí. Entendeu? É diferente. A ideia é diferente. E a gente quer seguir nessa linha de IA, já até dando spoiler pro pessoal. A gente quer, vai ter agora o Neo, que é prognóstico. A gente tem o Darwin, que é chip. A gente quer ter, por exemplo, uma coisa que a gente pensa, auxiliar de montagem de robô. Tá? Que a gente não sabe se vai lançar ainda, mas é uma ideia que a gente tem. Então, o cliente vai lá, digita uma coisa no bot, a inteligência faz. Mais ou menos isso. A gente quer ter uma aberta. Essa a gente vai ter, já confirmado, já dando outro spoiler aí pro pessoal. A gente vai ter uma inteligência aberta que faz os prognósticos. Já existe esse serviço hoje? Sim, mas não vai ser tão completo quanto o nosso. E uma diferença também, puxa da nossa base. Né? Às vezes o pessoal fala, mas qual vai ser a diferença do GPT? Eu chegar lá no site GPT, no 3.5, que é o modelo mais básico, e digitar Grêmio versus Atlético Mineiro. A diferença é que você não tem a nossa base e a nossa inteligência rodando ali com nossos dados e o que a gente treinou, para às vezes ele falar. Entendeu? Então, às vezes ele vai ter uma malícia de falar do mercado, vai ter a malícia de falar da odd ali, puxar uma odd de mercado para te falar. O ChatGPT não vai fazer isso para você. Entendeu? Principalmente se for o modelo mais básico. Que ele não vai te falar, justamente por não ter os modelos mais treinados da IA, ele não vai te falar certas coisas. Tanto o Neo quanto essa aberta, ele vai te falar sobre o que você preferir, às vezes. Entendeu? Com os dados que a gente tem. E qual que é o valor da ferramenta hoje? Por quanto você vende? Alguns planos, né? Sim. Hoje a gente enxutou um pouco os planos. Naquela época a gente tinha semestral e trimestral. Hoje a gente tem mensal e anual. A gente tem mensal sem backtest, R$ 59,90. Muito barato para o que entrega, né? Então, sem backtest? Sem backtest. Ah. Esse não tem o backtest. Tá? E tem algumas outras limitações, mas tem o bot de envio de alertas. Todos os planos têm o bot de envio, tá? Não tem acesso ao mercado, esse R$ 59,90, tá? Mas tem bastante coisa, tem indicador, tem bot pronto, tá? Nesse R$ 59,90. Com backtest, R$ 147,90 por mês. E a gente tem o plano de enviar em grupo ou canal, né? Se você quer colocar o seu bot em grupo ou canal para enviar os alertas que você montar dos seus bots, R$ 200 por mês. Esse é o compilado de plano mensal que a gente tem. Os anuais, aí entra a mesma categoria do sem backtest anual. Custa R$ 500 por ano. Dividindo fica R$ 42,90 por ano. R$ 42,90 por mês, desculpa. É muito barato. Tá? E aí já tem mercado, já tem backtest pré-live, já tem indicadores, os 12 robôs prontos, já tem mercado que eu te falei, né? Já tem o Darwin completo. Aí já entra muita coisa. Filtro na página de jogos ao vivo, que eu nem cheguei a mostrar aqui. Mas, por exemplo, quero ver um jogo com pressão. Eu clico um botãozinho lá, ele me mostra os jogos ao vivo que estão com aquela configuração. Entendeu? Já pensando também, putz, eu não quero montar, eu quero chegar e executar e brincar na ferramenta. Beleza, você pode chegar e executar que já tem pronto para você. Entendeu? O nosso anual mais barato é esse, o anual com backtest. A gente reduz também a parcela do 147. Então, do 147 ele sai 118 por mês, que no total dá 1.400 por ano. Putz, 1.400 por ano. Não, mas é 118 por mês. Então, fica realmente muito barato ali pagar aquilo. Eu indico o pessoal, né? Parcelar, porque fica barato. Parcelar no cartão? Pode, sem juros. A gente assume juros 12 vezes, né? Sem juros no cartão. Tem acesso a tudo isso e tem acesso a um suporte personalizado nosso, né? Preferência de fila lá no suporte. E temos também o de grupo anual, que em vez de 200 mensal, ele fica 180 por mês. Ali o de enviar para grupo ou canal no Telegram, o bot sai a 180. E agora vou falar com você uma parada que não foi combinada nem nada. E a galera que vem para
pelo Edivan Cervantes, que puxou pelo Show de Bola. E aí, como é que a gente faz aí? A galera tem um descontinho aí. A gente fez isso e deu muito certo. Na época o pessoal gostou disso, vamos manter. Quem vier pelo Edivan vai ganhar 10% de desconto na aquisição aí de qualquer plano. De qualquer plano? Qualquer plano. Qualquer Show. plano que seja. É só falar 10%. Que veio lá. Fala que veio pelo podcast, vai lá no Instagram, no próprio chat que a gente tem ali, qualquer lugar, vai ter o desconto especial reservado. Então, galera, é o seguinte, ó. Vou me comprometer aqui com vocês, hein? O Breno falou que na primeira vez que eles estiveram aqui, tiveram um baita de um resultado ali. Pô, fiquei muito lisonjeado, fiquei muito impressionado, né? Porque apesar de a gente estar no ramo há um tempo, a gente não imagina, né? A força, tipo, a audiência e tudo mais. Eu fiquei muito feliz. Então, não vamos fazer diferente aí. Então, nessa segunda temporada aqui que ele veio, nesse segundo episódio, na verdade, vamos fazer a mesma coisa. Então, você que... Pô, o cara mostrou aqui na prática coisa que não aconteceu da outra vez. Então, mostrando aqui para vocês na prática como é que funciona, tudo certinho. 10% de desconto. A gente sabe que é um baita de um desconto, porque é uma ferramenta que tem todos os seus custos e tudo mais. Então, o cara tá conseguindo tirar muita coisa, né? Então, aproveita, já vai lá, Robotip, lá no Instagram. E também já chama no chat também, já digita lá, pô, vim pelo Edivan, assistiu o podcast, tal. Vai ao ar o completo na terça-feira e vai todos os cortes até o final da semana, né? Então, vai ali até sábado, segunda-feira da semana subsequente. Clica lá, já fica. Qualquer coisa também, vai ficar um link aqui abaixo. No primeiro comentário fixado, você me passa, já deixa aqui e já garante lá 10% de desconto. Então, assim, cara, vai sair menos que 100 conto por mês, né? Com os 10%. Se for o backtest, sai precisamente aí mais ou menos R$103 então, por mês. 100 conto por mês, você... vamos supor aí que você tem uma banca, de R$5.000. Pô, 100 conto por mês não é nada, né? Então, tem gente que faz isso e aposta isso. Vou te falar que, cara... Né? Vou te falar que banca de 1.000 funciona. Não, então, mas tem gente que utiliza R$100 numa bet só. Né? Então, E para fazer bet errada, né? Para fazer bet errada, né? Então, tem essa questão também. Então, vale a pena conferir, vale a pena lá. Já garante lá. Eu recomendaria você a contratar o plano anual, né? Porque um mês é pouca... Tipo, você vai conseguir experimentar? Vai, mas tipo assim, pô... Não se compromete. Se a gente sempre bate na tecla aqui do longo prazo, você vai fazer um longo prazo com um mês, não tem lógica, né? Então, até você aprender as funcionalidades, até você entender como é que funciona e tudo mais, é importante que você tenha mais tempo. Então, eu aconselho que você adquira aí o plano anual. Vai ficar o link do comentário fixado em todos os cortes, em todos os podcasts. Edivan, eu assisti vou fazer até melhor. Vou colocar na base, lá na playlist, o primeiro podcast deles também. E lá vai estar também os links desse novo também, que a gente já faz um trabalho só. Beleza? Então, top demais, top demais.